Feira, 20 horas. Hoje vamos falar da trajetória profissional do grande comunicador que foi Oswaldo Sargentelli, da Voz do Trovão ao Ziriguidum. Boa noite, Gabriel Teles. Boa noite, meu amigo. Bem? Mais um episódio, nosso segundo episódio. Estamos aqui para... Esse episódio está sendo gravado, então não é ao vivo, mas você pode deixar os seus comentários aqui no chat. Vai estar rolando o chat ao vivo, a gente está fazendo esse episódio em modo estreia. Você pode participar com a gente. Todas as interações que vocês fizerem, a gente vai estar aqui anotando e pode ter certeza que no próximo episódio a gente vai estar comentando sobre você. Esse momento vai chegar também no episódio de hoje e eu espero que esse episódio seja muitas histórias legais para a gente poder estar trocando essa ideia também. Bem-vindos, isso, Gabriel, bem-vindos ao Tô de Olho Podcast, diretamente do estúdio Oswaldo Sargentelli, guia de Pacobaíba, Magé, estúdio climatizado, tempo tranquilo, então vamos em frente. Gabriel, vamos começar a falar do Sargentelli. Ele é oriundo de uma família de imigrantes italianos, né, como tantos outros. Pequeno, já criança, demonstrava a sua habilidade em falar em público. Por exemplo, nas festas de escola, ele era o orador, ele era o apresentador, ele se dispunha para ser o apresentador das festas, enfim. E até que foi levado ainda criança pelos tios a uma apresentação de uma ópera italiana e gostou muito do que viu e se animou e disse que ia cantar. E tinha um programa de calouros, a gente está falando dos anos... início dos anos 40, de Ari Barroso, um programa de calouros. Ele se inscreveu e ganhou o concurso de calouros. Então ali a família, né, imaginou que ele iria seguir a carreira, mas por algum motivo não foi avante, falta de oportunidade, e ele então envereda pela carreira administrativa. Ele se forma contador, vai ser contador da Ultragás, e depois fez trabalhos também na aeronáutica, como sempre a área administrativa, né? Como civil, não a área militar. Bom, mas ele tinha um sonho. E aí quando Mas aí quanto tempo que ele ficou nessa área mais administrativa até conseguir chegar nessa oportunidade, primeira oportunidade que ele teve, que a gente já vai chegar nessa Gabriel, ele nunca perdeu o foco em relação ao lado artístico, né? As habilidades dele como locutor. Então ele sempre achou que tinha um potencial e tinha um sonho. E falando um pouquinho de sonho, isso é uma mensagem que eu levo na minha vida e queria até passar para o pessoal. Só para essa foto aí da época que ele trabalhava. Essa foto é da época que ele está na Ultragás e aeronáutica, vai dar os primeiros passos na rádio. Isso, já eu vou contar como foi. Poder ir uma vendo foto lá. Bem elegante, né? Galante, né? Meu pai, sim, enfim. Então ele começa... Eu estou falando de sonho, né? De lutar por aquilo que você quer, né? Transpor os obstáculos. E já vocês vão entender o que eu estou querendo dizer mais claramente. Então ele, trabalhando nessa parte administrativa, o que ele fazia? Ele trabalhava no escritório da Ultragás, era no centro do Rio, ali na Graça Aranha, próximo a Rio Branco. E na Rio Branco, mais exatamente, número 181, ficava a Rádio Clube do Brasil, PRA3. O que meu pai fazia? Saía do escritório, né, da Ultragás, horário comercial, ao invés de ir para casa, no Catete, nessa época ele morava no Catete, com a dona Lúcia, o Oswaldinho, o Lavinho, e ele ia para a porta do bar, perto da rádio. Aliás, a propósito, quem trabalha em rádio e televisão sabe, toda a rádio e televisão tem um bar, uma padaria próximo, onde os profissionais, ou quando chegam, ou no intervalo de gravações, ou quando vão embora, tem que bater o ponto no bar. Então, o que ele fazia? Ele, espertamente, ia para esse bar, puxava assunto, e não era difícil, né? O carioca, bem falante, bom de papo, simpático. Imagino que deve ter feito amizade com a galera. Amizade na hora, ali com quem? Com os locutores. Era bom de papo pra caramba, bom de já papo, falou que ele era. Futebol, política, tudo, ele conversava de tudo. Então ele puxava o assunto e se apresentou, né? Oswaldo Sargentelli. Então o pessoal já começou, dia sim, dia não, ele estava ali. E começando a perguntar aos profissionais da rádio, locutores, como ele conseguiria, como ele teria uma chance para fazer um teste na rádio, né? E de tanto insistir, um belo dia, um senhor chamado
Luiz Mendes, diretor da Rádio Clube do Brasil na ocasião, o homem da palavra fácil, depois se tornou comentarista, redator, jornalista, editor, muito famoso no meio da rádio de comunicação. Luiz Mendes, que já tinha ouvido a conversa dele, né, de querer ser locutor, resolve dar uma chance. Virou para ele, depois do café: então, Sargentelli, né? Oswaldo Sargentelli, você quer ter uma chance. Então foi o seguinte: vamos subir. Vamos lá em cima que eu vou te apresentar o diretor comercial da rádio, vamos ver o que vai acontecer. E aí, Gabriel, o coração disparou, ele foi, era a chance que ele tanto esperava, Rádio Clube. Subiu o elevador, entrou no estúdio, falei: espera aí. E ele ficou no estúdio sozinho, o Luiz Mendes foi no diretor comercial, que ficava na técnica, né? Chamou o diretor e falou assim: ó, tem um cara aí que está sempre com a gente lá no bar tomando café, ele tem a voz até boa, mas ele diz que tem potencial, vamos dar uma chance a ele aí, vamos fazer um teste com ele. Aí o diretor comercial: tá bom, né, já que você está pedindo. Aí ligou o microfone dele, né, na técnica, e se comunicou com ele através do vidro, um aquário. Boa tarde, meu amigo, como é seu nome? Aí ele: Oswaldo Sargentelli. Ah, tá, então quer dizer que você quer ser locutor, né? Isso. E o que você faz na vida? Ah, eu sou contador da Ultragás. Então tá. Então foi o seguinte: eu vou ligar teu microfone, tem um texto na sua frente, que era do Jornal da Manhã, vários deixaram ali o script, né? Você lê um trecho desse texto e vão ver, tá bom? Quando eu der o sinal, tá ok. E assim foi, ele nervoso, pegou o texto, tá lá, primeira chance na rádio da vida. E o diretor deu o sinal e ele começou. Bom dia, capital federal, Rio de Janeiro é capital federal, né? Sim, capital federal do Brasil, são 7 horas e 30 minutos. Hoje o ministro da comunicação, e começou a ler o texto e todo mundo ouvindo. De repente, no meio do texto, vem aquela voz: diretor comercial. Ô, meu amigo, pode parar. Ele: pois não. Como é seu nome mesmo? Ele: Oswaldo Sargentelli. E você faz o quê? Repete para mim. Eu sou contador da Ultragás. Aí o diretor comercial virou e falou assim: então tá, você não vai ficar ofendido, não vai ficar triste, nem magoado comigo, mas continua como contador da Ultragás, porque como locutor você é uma negação, não vai dar. Desculpa, irmão, mas pô, vai com Deus. Meu pai agradeceu. Mas ó, isso aí é bom, porque a gente já começa entendendo que toda a história não é o fim, não é o que determinam pra gente, sim, é o que a gente coloca na história. Como aqui a gente está contando a história de alguém que todo mundo notoriamente sabe que o cara evoluiu depois, a gente sabe que isso aí não parou ele, mas isso é bom para nossa audiência até prestar atenção no que a gente está falando, que não é não é aquela história que você escuta que pode te parar. Você tem que estar sempre disposto a estar colocando seus sonhos na frente de tudo. Exatamente, Gabriel, você falou tudo. É a mensagem que quando eu ouvi essa história pela primeira vez, eu era garoto ainda, né, adolescente para adolescente, a mensagem foi essa, e eu entendi. Não é o primeiro não de uma pessoa que vai te inibir, que não vai permitir que você continue buscando o seu caminho, o seu sonho, dentro de coisas plausíveis, de coisas viáveis, né? E assim foi. Ele agradeceu ao diretor, agradeceu muito ao Luiz Mendes. Sabe o que ele fez a partir daí? Continuou frequentando o bar ali, com os colegas. Aí o pessoal já estava até lamentou, né? Poxa, não deu certo. Pô, Sargentelli. Mas também tem um detalhe interessante nessa história aí. Não sei se a gente vai chegar a alguma coisa desse tipo lá na frente. Mas isso também prova que ele tinha a capacidade de ser um comunicador nato. Quando você tem um texto travadão para você ler, que um repórter que foi treinado para fazer aquilo fazer, também não é a mesma coisa que um apresentador. Totalmente diferente o texto do Jornal da Manhã de um cara que vai comandar um show. É totalmente diferente. Você falou tudo, Gabriel, e você matou a charada. Por quê? Ele improvisava, ele gostava de conversar, de falar, de improviso. Era muito natural, era um dom que ele tinha. Então ali ele estava preso a um script e não poderia ser diferente. Se ele queria ser locutor, o diretor botou ele para ler o que o locutor profissional leu no Jornal da Manhã, para ele repetir. Só que não sabia entonação, não sabia a pontuação, a respiração, tudo isso é importante. Depois ele deu um show, eu vou chegar lá. Então o não veio natural. Olha, continuou como contador, esquece. Mas ele não se deu por vencido, continuou frequentando o bar e com os colegas que lamentaram, como eu falei.
Vamos lá, um belo dia, uma dessas tardes, final de tarde, existia um profissional na rádio, estou falando final dos anos 40, 1948, 49, 50, 51, não tinha televisão, gente. Chamava-se locutor de cabine. Ele fazia o seguinte, era aquele locutor que tem um horário, vai tocar música, vai dizer o tempo, então na capital federal do Brasil, Rio de Janeiro, são 13 horas e 40 minutos. Vamos ouvir Frank Sinatra, por exemplo. Aí tocava o Frank Sinatra. Acabamos de ouvir Frank Sinatra cantando Moonlight Serenade. Daqui a pouco, são 13 horas e dava a hora. Locutor de cabine, só fazia isso. Ninguém sabia o nome dele, ele não aparecia, tinha que ter uma voz boa, uma dicção boa e falar o correto ali, o mínimo. Sim. Ficava ali 3 horas no ar fazendo aquilo. Bom, isso para vocês entenderem o que vai acontecer. Porque hoje em dia praticamente isso é tudo gravado, né? Hoje em dia tem até o locutor, mas se comunica muito mais, fala o nome, a galera da FM disso, FM daquilo, troca ideia. Na época não, o cara só falava isso. Vamos ouvir. Era praticamente um rádio relógio. São igual 10 horas, exatamente. E mais nada, não esboçava, não dava opinião, não falava nada. Meu pai está no bar, uma dessas final de tarde, e vem a notícia lá de cima da rádio. Alguém veio no bar, chegou e falou assim, poxa, o fulano de tal, o locutor do horário, não vai poder, o programa vai entrar no ar o horário do locutor de cabine. Sim. E ele não chegou e não tem ninguém na rádio que faça esse trabalho. Aí olharam para ele, os colegas, falaram assim, pô, Sargentelli, você podia fazer isso. Aí ele, vocês acham? Pô, mas o cara disse não para mim. Não, peraí, vamos resolver um problema. Entendeu? Não tinha, os locutores, os profissionais, entrar em outros horários, outros programas, não iam se dispor, os locutores já contratados, a fazer locução de cabine. E botaram ele no elevador, subiram com ele. Eu não sei se o tal diretor estava lá, eu acho que não, hein? Provavelmente. Que disse não, eu acho que não estava lá. Eles arriscaram. Vamos arriscar, botar o Sargentelli. E assim foi, gente. Ele subiu, Sargentelli, só vai falar. Deram a lista de músicas para ele, né? Vamos ouvir, acabamos de ouvir, dá a hora e mais nada, e fica quieto. E a voz grave dele, tinha uma voz grave, ele chamava de voz de besouro, né? Voz de trovão, voz de besouro grave. E ele foi ali e começou. Nervoso, mas foi. E se saiu bem. Se saiu bem, o pessoal torcendo por ele. Os colegas de bar ali, os profissionais, da técnica também, ele fez amizade. Ele se tornou amigo de todo mundo ali da rádio no bar. Bom, e deu certo. Tanto deu certo que chamou a atenção de não sei quem, falou assim, pô, quem estava fazendo aquela locução ontem, que não reconheceram a voz, nunca falou? Pô, é o tal do Oswaldo Sargentelli, é ele? Bom, resumindo, Gabriel, ele conseguiu a vaga. Não me pergunte se o tal diretor depois assinou. Ele começou a ganhar um cachê, foi contratado pela Rádio Clube do Brasil, PRA3, para ser locutor de cabine. E feliz da vida. Saía da Ultragás, tinha um novo emprego, locução de rádio, era o que ele queria ser, locutor, mesmo sem poder improvisar, faço ideia, né? Faço ideia, devia coisa, mas ele não podia improvisar. O pessoal que tava brincando que no último episódio você e a Adele estavam numa guerra danada para saber quem falava, rapaz, mas imagina o Oswaldo Sargentelli. Agradecer a todo mundo que participou, entrou no chat, a gente não pôde trocar ideia, eu vou falar ao final, eu vou agradecer nominalmente a todos. Ali foi uma guerra, porque foi ao vivo, episódio número 1. Eu gosto de falar, ela gosta de falar, no início foi um atropelo danado, depois a gente se ajeitou. Mas até se ajeitar... Grande beijo, Adele Fátima, obrigado, foi sensacional, inclusive o pessoal elogiando, transmitir aqui o nosso agradecimento. E aproveitando o pessoal que teve no chat, que está assistindo até agora, se você já chegou aqui, 14 minutos de programa e não está inscrito ainda no nosso podcast, você está errado. Então já se inscreve para você não se perder nenhum episódio que a gente colocar, de 15 em 15 dias a gente está aqui com o nosso podcast Tá de Olho. Não perde a chance de dar o like, né? Se inscrever. Sempre bom. Comentar, porque a gente vai trazer os comentários no próximo. O Sargentelli vai ter um momento que a gente vai relembrar os amigos que participaram aqui com a gente no episódio anterior. E aí a gente vai falar disso aqui mais na frente. Mas vamos continuar com a história. Locutor de rádio... Locutor de cabine dando certo, ele se adaptou bem e está ali falando, já é locutor. Por a profissão, Sargentelli, eu sou contador e sou locutor de rádio. Isso no final, já em 1950, ele já como locutor. De repente, Gabriel, vai acontecer o seguinte, outra coisa, vamos esclarecer, botafoguense doente, né? Já e tem um detalhe... Ele? Não, peraí, agora pouca gente sabe. Isso é importante que seja dito.
Quando ele era criança, até os 10 anos, 12 anos de idade, sabe qual era o time do senhor Oswaldo Sargentelli? Adivinha? Clube de Regatas do Flamengo. Clube de Regatas, quase se acerta. Vasco da Gama. Mas aí então é co-irmão. Ele era Vasco. Ele gostava da camisa do Vasco, ele era vascaíno, garoto. Qual é o teu time, meu filho? Eu sou Vasco. Falava que era Vasco. Mas por quê? Não sei. Mas isso acontece. Mas seu avô tinha influência nisso? Não, escuta, a ironia vem aí. Um tio dele, português, Paradela, que trabalhava em teatro, bastidor de teatro, português botafoguense. Quando ouviu, você é Vasco? Peraí. Comprou uma camisa do Botafogo, deu a ele, levou ele para General Severiano. Se apaixonou, mais tradicional, foi escolhido. Nunca deram camisa do Vasco para ele, só dizia que era Vasco. Deram a camisa do Botafogo para ele, levou ele para General Severiano, ele viu o time treinar, agora só Botafogo, a partir dos 12. Então, virou botafoguense, daí em diante não teve jeito. Acompanhava treino, sabia tudo. Vou te falar um negócio, comigo também não foi muito diferente não. Quando eu era criança, meu pai até me deu uma camisa do Flamengo, mas eu nunca gostei daquele negócio de vermelho e preto, não, mesmo? Porque eu sou um escolhido da Estrela Solitária também, né? Eu também sou escolhido, a minha história é outra. Isso é outro podcast. É outra história, então vamos embora. Botafogo, vamos lá, vamos em frente. Bom, só para dizer que botafoguense, e sabia tudo, não só do Botafogo, dos clubes todos. Ele participava de tudo, bem inteirado, lia jornal. Na rádio, então, o pessoal do esporte trocava ideia com ele, então ele estava muito bem inteirado com todas as equipes. Todo mundo gostava do Sargentelli. E aí já Sargentelli, né? O Oswaldo já foi ficando de lado, Sargentelli. Um belo dia, Gabriel, ele está na cabine, estamos ouvindo, acabamos de ouvir, era um domingo, o horário dele, domingo, parece que de 2 às 6, uma coisa assim, 4 horas falando aquilo. Campeonato Carioca. Álvaro Chaves, campo do Fluminense, Laranjeiras, Fluminense e Botafogo, ao vivo. Como hoje, as rádios tinham o apresentador, né, o narrador esportivo e o comentarista. Sim. Não sei nem se tinha comentarista de arbitragem, mas não, provavelmente o narrador não. E o comentarista do jogo, com certeza. O que acontece? Isso, jogo 3 horas. O jogo era 3 horas da tarde naquela época, né? Anos 50. Vem a notícia de Álvaro... Oi? Hoje em dia, 4 horas, o povo reclama, imagina. Um sol pino, verão... Aquela bola de couro pesada. Não fala. Ele está lá na cabine, 2 horas da tarde, vamos ouvir... Acabamos de ouvir Elisete Cardoso, vamos ouvir... Pixinguinha, acabamos de ouvir Pixinguinha, a hora é tal, o sol, temperatura de 32 graus, 33. Vem a notícia de Álvaro Chaves que o comentarista não ia poder trabalhar. Teve um infortúnio, teve um problema de saúde e não tinha, domingo, não tinha ninguém na rádio escalado para substituí-lo. Tentaram ligar para um, para outro. Sempre ele nos momentos que não tinha ninguém. O diretor lá da transmissão no estádio das Laranjeiras vira para a rádio, liga para a rádio e pergunta assim: quem é que está na rádio hoje trabalhando? Veio a notícia. Está o Sargentelli fazendo locução de cabine. Só ele. Então foi o seguinte, a transmissão de esporte já era prioridade. Né? Já era, imagina. Até mesmo porque, às vezes, pode ter alguém aqui que não está sabendo, nessa época só tinha rádio. Você só assistia no estádio ou escutava na rádio. Via o jogo ouvindo, né? Tem a Rádio Globo, o jogo era esse. Veja o jogo ouvindo a Rádio Globo. Não tem problema nenhum em falar. Rádio Globo, campeã de audiência. Depois a Rádio Tupi transmitindo esporte. Eu vou chegar na Rádio Tupi. Bom, e aí bota o Sargentelli num táxi e manda ele para o estádio. Ele vai ser o comentarista. Ele conhece futebol, ele sabe tudo, ele vai saber, fala bem. Ele já tinha, entendeu? Já estava metade da guerra ganha no sentido de convencer as pessoas. Bom, ele recebe a notícia, imagina, o quê? Eu vou comentar o jogo Fluminense e Botafogo? Ele vibrou. Vibrou, botaram ele no táxi, botaram outra pessoa, outro profissional ali fazendo a locução de cabine. Lá foi ele para Álvaro Chaves, ao vivo, comentar Fluminense e Botafogo. Gente, eu vou encurtar a conversa. O Fluminense deu uma goleada no Botafogo e à medida que os gols do Fluminense iam saindo, ele ao vivo, com sangue quente, sangue de torcedor, meteu o malho na diretoria do Botafogo, no presidente, contratação. Sabe aquela coisa do torcedor? Isso que ano? 1951, 51. Se até 52. Os anos 90, 2010, o jornalismo tentava ser imparcial, imagine em 1951. 1951, ele meteu o cacete no presidente do Botafogo, na diretoria. Acho que foi 4-1 ou 5-1 Fluminense, acabou. Ele
mas muito, muito brabo. E acabou, agradecer e tal, o pessoal preocupado. Sargentelli, eu acho que tu extrapolou. Eu falei, extrapolei o quê? Eu não falei nada, ainda falei pouco. Sabe o que aconteceu no dia seguinte, cara? Na segunda-feira? Bateu uma carta do Botafogo Futebol Regado, do presidente, para o diretor da rádio, citando, né? Porque todo mundo ouviu aquilo, né? Dizendo as ofensas e tal, que a rádio tomasse uma providência. Sabe qual foi a providência? Demitiram ele. Ué. Foi demitido. Perdeu o emprego de rádio, de locução, de cabine. Comentarista que ele nem era. A ironia, o time que ele amava, que ele torcia de coração, foi responsável pela demissão. Aí você pensa o quê? Acabou a carreira, né? Vai embora, Ultragás, vai seguir carreira na Ultragás, na Aeronáutica, vai ser piloto de caça? Não, ele continuou. Não, eu quero continuar na rádio, Só que existiam outras rádios. E ali ele já estava já era conhecido, transmissão de E esse ano aí tinha quais rádios? Rádio do Brasil, Rádio Clube, Rádio Nacional, Rádio Nacional, né? Rádio Globo, Rádio Tupi, com certeza. Rádio Tupi é centenário. E aí ele foi convidado, ele insistindo, né? Aí ele foi bater em outras portas. Nisso ele era bom. Aí ele já tinha. Ele já tinha perdido aquela, né? Não era inibição, mas já tinha começado. Então ele já tinha um emprego de radialista, né? E ele foi então para Rádio Mauá, em 1953, isso. Foi 52 para 53. E ele gostava muito de samba. Agora que vem também para o pessoal entender. Ele conversava muito de samba, ele gostava de samba, ele defendia o samba. Ele achava que as rádios deveriam tocar mais samba, tocavam muito música americana. Eu citei no exemplo Frank Sinatra. Tocava mais música americana, foxtrot, e outras músicas populares, rock and roll. Elvis Presley tocava direto e nada de música brasileira, muito pouco. Os brasileiros, o samba então nem se fala, mas os cantores brasileiros tinham dificuldade, não era 80% de Brasil, não, ao contrário. E ele defendia muito isso e achava que a divulgação do samba tinha que ser mais intensa, mais espaço para o artista, o cantor brasileiro, o sambista principalmente. E aí ele convence na Rádio Mauá, em 1953, a ter um programa. Agora você vê como são as coisas. Tem horário comercial, horário nobre, tanto em rádio quanto em televisão até hoje. Claro. Sabe, aceitaram a ideia dele, conseguiu convencer o diretor da Rádio Mauá. Sabe que horas botaram ele para fazer o programa? Deve ter colocado ele de madrugada. Todo teste é de madrugada. De 11 a 1. De 11 da noite a 1 da manhã. Bota o Sargentelli lá, como é o nome do programa? Aí ele bolou o nome baseado num samba de Billy Blanco, Viva Meu Samba, famoso Billy Blanco. Então, o programa da rádio era Viva Meu Samba e a música de abertura de Billy Blanco era mais ou menos assim, ó: violão, pandeiro, tamborim na marcação e reco-reco. Meu samba, viva meu samba verdadeiro, porque tem teleco-teco. Esse que tá na tela aí é Billy Blanco? Billy Blanco, autor desse samba e de outros hinos da música popular brasileira. E aí, Gabriel, como teste, ninguém na realidade deram horário a ele, mas não apostaram, porque quem é que vai ouvir rádio de 11 da noite a 1 da manhã? A não ser o pessoal que trabalha à noite, né? O porteiro, pessoal de restaurante, pessoal com insônia. Hoje tem muita gente com insônia. Mas essas profissões que trabalham à noite sempre tem um radinho acompanhando. O padeiro que trabalha na madrugada. Até hoje você vê menos, mas vê, né? E aí ele começou ganhando a guerra com essa audiência, só que ele teve a seguinte ideia: vamos fazer o seguinte, a rádio está fechada, né? Portaria fechada, programa no ar. Ele falou assim: vamos abrir a porta. Vamos abrir a porta para quem quiser entrar na rádio. Olha o problema que ele vai criar. Porque tinha um auditório na rádio, tinha um pequeno auditório. E ele convence os diretores que ele ia ser muito mais caloroso, muito mais autêntico, se ele fala para o público também ao vivo. Porque o que acontecia com esse programa? Ele tocava músicas, aí o horário é dele. Aí ele deu show. Música brasileira só, música americana esquece. Claro. Só samba. E que sabe quem estava começando? Clara Nunes, Bete Carvalho, João Nogueira, Jamelão, cantando músicas já como intérprete de samba, hein? Não fala em puxador não, que o Jamelão, saudoso Jamelão, ficava bravo. E ele então, Gabriel,
galera, ele convence o diretor da rádio, as portas da rádio são abertas, com segurança, ainda deu prejuízo não, mas aumentou a folha, né? Que teve que ter segurança, teve que botar 2 porteiros, porque tinha elevador para chegar no estúdio. E começaram a frequentar o auditório, e aquilo foi crescendo, quase foi crescendo, altas a audiência foi aumentando. Então, Viva Meu Samba com Sargentelli foi sendo um campeão de audiência. Não era difícil, porque as outras rádios botavam o quê? Música direto, ou então saíam do ar. Nem toda a rádio ficava no ar 24 horas. Porque tinha um custo, né? Tinha um custo de antena, de sinal, etc. E aí veio o patrocinador. Aí, umas fotinhas dele na rádio. Essas fotos não são exatamente desse programa, mas é ele na rádio, né? Ele na rádio. Ao longo dos outros episódios, eu vou sempre voltar a falar muito disso, a gente vai trazer outras fotos e tal. Mas ele, então, começa com um programa de auditório, sem televisão ainda, hein? A televisão só em 53. Desculpa, 53, 55 televisão, Bom, enfim, só na rádio, mas ao vivo, com plateia, com público presente. E o público ia, sabe por quê? Quem gostava de Clara Nunes tinha a chance de ver a Clara Nunes ao vivo, porque ela ia lá, ele convidava. Porque como é que o artista divulgava a sua música na época, através da gravadora? Ele ia, levava, a gravadora dava o compacto, né? Compacto. Era o long play, o 33, e o compacto com a música de trabalho. De trabalho, exatamente. E o artista, convidado por ele, ia, porque era novidade isso, ninguém fazia. Então era chance de ter. Estamos aqui agora, imagina ao vivo, Clara Nunes com vocês, Clara Nunes, tudo bem? Ele fazia uma entrevista, era um podcast da época, só que era rádio. Visionário, hein? Nem tinha lembrado desse detalhe, hein? Mas só a rádio, podcast tem imagem, né? Mas tem um podcast só de áudio. Tem um podcast só de áudio. Mas a ideia do podcast é realmente ser um programa onde troca ideia, entrevista, como se fosse a rádio. Só que a rádio você tinha toda a estrutura de programa de rádio, né? O podcast tornou isso mais acessível, né? Sim. Pela internet, né? Tanto só quanto áudio, quanto pelo vídeo. Mas o princípio, o embrião ali é a rádio. Exatamente. Bom, então essa interação do público com o artista e quem está em casa ou trabalhando, ouvindo, sabendo que uma coisa é você fazer um programa ao vivo com o auditório, a gente vê hoje na televisão, outra coisa é você fazer um estúdio. É completamente diferente. O clima, a temperatura é outra. Inclusive para quem está apresentando. E ele tirava de letra, Gabriel, meu pai, esse dom nasceu com ele. Ele fala contigo como fala para 10, 40, 80, 120, 1000. Eu vou chegar lá, vou contar outras histórias em shows, né? Ele tranquilamente falando como se estivesse falando com uma pessoa só. Dominava. E outra coisa, o rei do improviso. Aquilo que ele não conseguiu fazer no teste, ele fazia ali. Que ele tinha um script, mas ele comandava o programa. Tinha um diretor? Tinha. Também tinha horário para acabar, ele respeitava? Difícil, a gente tem que acabar. O cara da técnica. Aí ele se empolgava e ia embora. Ele ia ganhando mais tempo. Bom, ele se empolgava tanto. Isso ele ficou no ar. Eu nasci em 55. Eu me lembro da minha mãe sofrendo com isso. Então ele ficou no ar bastante tempo com esse Viva Meu Samba. O programa acabava 1h, sabe que horas ele chegava em casa por causa do trânsito? Às 6. Muito trânsito, né? Na madrugada do Rio de Janeiro, em Branco, Presidente Vargas, até chegar na rua. Chegar lá às 6, né? Até chegar na rua Dona Maria, tu imagina o trânsito como estava. Mas ele saía dali, ele ia, sabe para quê? Ia para. Olha, isso é um gancho para o que eu vou falar em outro episódio. Para conversar, para bater papo, para ouvir história, para contar história com o pessoal que estava no estúdio, o público junto. E carregava a galera junto. Isso faz lembrar muito de um termo que o pessoal gosta muito de usar hoje em dia, que é network. O Sargentelli fazia o network dele, porque foi o network que deu a ele a primeira oportunidade para ser locutor de cabine. Exatamente. Que quando ele perdeu o emprego, ele conhecia a pessoa das outras rádios para poder ir lá pedir emprego para outra rádio. E agora, na situação dessa, ele saía do programa e ele era o momento dele conhecer os artistas, conhecer as pessoas da noite que estariam ali para ele poder estar chamando para o programa, para outras oportunidades que podiam surgir. E o que aconteceu? Outras rádios começaram a fazer o mesmo. Eu vou dizer um nome aqui, que quem é dessa época, que dessa geração vai lembrar, chamado Adelson Alves, na Rádio Globo, que depois que meu pai fez o Viva Meu Samba, estou falando de anos depois, estou falando já dos anos, Adelson Alves, vou errar, anos 70, final de anos 70 já, olha, com 20 anos depois,
campeoníssimo de audiência em programa de samba na madrugada, mas campeoníssimo. Adelson Alves, Rádio Globo. Rádio Globo só dá bola para você. Mas por quê? Olha o modelo lá do Sargentelli, do Viva Meu Samba da Rádio Mauá. Pegou uma estrutura. Então, ele abriu portas, como você falou, bem falou, inovadoras de um espaço, de uma oportunidade para um cantor brasileiro de samba que não existia. Começou a ter vez. Começou todo mundo a ouvir e gostar, pô. E ele contava história, ele dava chance, tocava de novo, no dia seguinte, era diário o programa, era todo dia, de segunda a sexta. Acho que sábado, domingo não. Mas de segunda a sexta estava o Sargentelli ali e o pessoal todo. Sabe como é que eu, criança, ainda me lembro? Bom, já que eu me entendo por gente, eu andando com ele na rua de mão dada, né? Meu pai, todo mundo fala Sargento, fala Sargentelli, a rádio, o samba. Aquilo me deixava, meu pai é famoso, meu pai é conhecido. Eu gostava beça. Quer dizer, ele já era, fala irmão, e falando com todo mundo. Outro ensinamento que ele deixou, da humildade, sabe, Gabriel? De tratar todo mundo igual. Ele falava com personalidade, a maneira de falar, como falava com o porteiro, com o gari, com o vizinho, com o ministro, sabe? O mesmo tom de voz, a mesma entonação, a mesma atenção. Isso é uma lição para uma galera que hoje em dia que é meio famosa e já se sente. Você vê que até agora a gente está com duas lições bem claras. Do não, ouve o não vai desistir por causa do não. Esse não é de uma pessoa, você vai persistir. Claro. Você vai conseguir correr atrás dos seus sonhos. Atrás e vencer. E da humildade, gente. Da humildade, sabe, da atenção a quem quer que seja. Porque o artista é do povo. Ou não é? O artista, então, ele vive de quê? Tem uma frase que é muito interessante que é a fama cobra um aluguel. Sim. E o aluguel da fama é você estar em evidência, sim, mas principalmente estar cumprindo com o seu público. Porque se não for a foto, se não for uma atenção, se você não trocar uma ideia com as pessoas que te acompanham, daqui a pouco aquelas pessoas vão perder a intenção por você. Então, essa é até uma lição pra gente, inspirado também na história do seu pai, que é você entender que o aluguel da fama é você dar essa atenção, é você estar disposto e receptivo ao público. E ele fazia isso, eu falo isso com maior tranquilidade, sem problema, naturalmente. Ele não era um teatro, ele não mudava a fisionomia depois que ele falava que tem artista, olha, eu já vi, hein? Porque depois meu pai foi para a televisão, eu vou falar já nisso, no advento da televisão, ele se torna um profissional também de televisão. Aliás, a maioria dos profissionais de rádio migraram para a televisão, tão logo ela foi criada. A TV Tupi em São Paulo foi a primeira, né? Foi a primeira. Então, mas meu pai não foi para Tupi, ele foi contratado depois, eu vou dizer já. Então, eu frequentei muito estúdio de rádio, muito criança, mas de televisão mais, né? Sim. De rádio praticamente não. Minha mãe não deixava, imagina levar com de madrugada. Madrugada. Mas de televisão, quando eu comecei a crescer, ele começou a me levar. Então eu vi artista, por exemplo, cumprimentar o fã, o cidadão e tal, de um jeito, acabou virar a cara e ficar de cara feia. Meu pai não, meu pai cumprimentava e tal. Aquilo me chamava a atenção, né? Então foi uma lição de humildade, de carinho, de atenção a quem quer que seja. O taxista, ele entrava no táxi. Quantas vezes ele fez isso? Me levava, não sei onde, para a cidade, centro da cidade. Entrava no táxi, quando eu recebia o salário, né? Depois o dinheiro acabava, era bonde. Entrava no táxi, nem me sei sentava que é no banco bonde. de trás do táxi. Não pegou bonde? Não, nunca peguei. Só o bonde andando. O bonde, pegou o bonde andando. Era o bonde. Ele saía ali, eu tinha uma aldeia campista ali na Vila Isabel, e até o centro da cidade, enfim, Tabuleiro da Baiana. Mas isso aí é coisa... Meu Deus do céu, lá no fundo do baú agora. Ele me botava no banco de trás, sentava, fazia questão de sentar na frente com o motorista. A primeira coisa que falava, bom dia, irmãozinho. Ó, tudo bem? Bom, Sargentelli, conhecido já, tudo bom? O taxista até ficava meio assim, tudo tranquilo? Botafogo, Flamengo, Vasco ou Fluminense? E o cara já está dirigindo. Eu sou Vasco, tá vendo? Aí ele vai e conta a história do Vasco. Sabia que eu era Vasco? Quantas vezes eu ouvi isso? Então ele puxava o assunto e a viagem se transformava num grande bate-papo, agradecia, dava gorjeta. Então aquilo ali eu assistindo, né, crescendo e vendo aquilo. Bom, sucesso na rádio, vem a televisão. Emissoras associadas, Tupi, São Paulo. E depois TV Tupi do Rio de Janeiro, Canal 6, na Urca, estúdios na Urca, foi a primeira. Mas ele não foi logo contratado pela Tupi, ele foi contratado pela TV Rio,
TV Rio, Canal 13, estúdios no Posto 6, onde hoje é um grande hotel, final da praia de Copacabana, Posto 6, início ali da Rainha Elizabeth. Ali eram os estúdios da TV Rio. E ele é contratado, agora você vê, né, a ironia também, não para fazer programa de samba, porque não era, a televisão vinha com outra proposta. A rádio, tudo bem, a rádio deslanchou, todo mundo tendo chance. Mas a televisão, ele é contratado para fazer programas de entrevista, porque a voz. Aí ele já estava famoso, a voz. Aí ele já sabia impostar a voz, respirava na hora certa. Além da naturalidade, ele tinha técnica. Sim. Foi aprendendo com outros colegas, com outros profissionais, vendo outros grandes profissionais. O melhor jeito de você aprender técnica é a experiência. É verdade. Aí ele começa na TV Rio, sabe com quem? Sabe quem estava começando também, dando os primeiros passos como na televisão? Silvio Santos. E o camelô do baú, contratado pela TV Rio também, que vozeirão, né? O Silvio sempre teve uma voz e falava bem. Esse comunicador ou não? O maior de todos. O maior de todos. Para mim, um dos maiores, se não o maior. Com certeza. TV Rio, eles começaram juntos, cada um o seu programa, e colocaram meu pai, a produção, viram nele a seguinte possibilidade. Programa de entrevista. A ideia era, isso os produtores, né? Fernando Barbosa Lima e Borjalo, dois grandes produtores da época. Nome do programa, Preto no Branco. Não tinha nada a ver com o Botafogo, não. Preto no Branco. Bem. Ou seja, preto no branco. Aquela coisa de, é agora, é isso aí. Vamos deixar tudo às claras. Sim, a intenção era essa. Como é que era o formato desse programa? Um convidado, geralmente político da época, personalidade, polêmica ou não, perguntas da produção, esse convidado ficava sentado num banco, luz nele, foco de luz, uma luz forte nele, ambiente meio esfumaçado, então música de fundo, música de thriller veio, e meu pai em off, não aparecia, fazendo perguntas. Tipo o programa do Cabrini, só que hoje é meio investigativo. Sim, né? Mas perguntas daquelas de arrepiar os cabelos todos. Mas feitas pela produção, Gabriel. Meu pai lia. Mas aí ele não botava nenhuma pergunta capciosa dele no meio. Ele não tinha ingerência, ele não tinha liberdade. Ele não participava das reuniões de produção para saber que perguntas seriam feitas. Ele podia opinar uma coisa ou outra, mas aí ele pegava o texto, né, davam para ele as perguntas com antecedência para ele se preparar, e o candidato estava ali para responder. Não, eu não vou falar nenhuma novidade, gente. Desculpem se eu vou acabar com a magia, certa magia da televisão brasileira. Será que hoje em dia alguém ainda pensa nessa magia da televisão? Vocês acham que tudo que acontece em televisão está acontecendo ali naturalmente? Alguma coisa sim. Alguma coisa é espontânea. Mas é o mínimo. Mas a coisa é muito combinada e não poderia ser diferente. Para você levar, se você leva uma personalidade e a constrange assim ao extremo, o segundo não vai. O programa era ao vivo. O programa era ao vivo. Mas eram perguntas que, de uma certa forma, não eram combinadas, mas mostradas ao convidado com uma certa antecedência para que ele se preparasse, mas eram perguntas que encurralavam ele, botavam ele na parede. Ele tinha que explicar ao povo, geralmente político, né? A maioria tinha que explicar. Então, vinham as perguntas, aquelas você não imagina. Bom, só que dentre, vamos supor, 10 perguntas, o que a produção fazia propositalmente, ao vivo? 2 não eram combinadas. 2 perguntas, o Sargentelli ali sabia qual era, estava marcado, o convidado não sabia. O personagem estava ali sem saber, ao vivo. Começou o programa. Boa noite, deputado. Bem-vindo ao Preto no Branco. Aí começava, música, subia a música, sobe som, desce som. E as perguntas no ar. Patrocínio e todo mundo ligado, era o horário nobre. Botava no horário nobre. Várias personalidades políticas da época. Bom, um exemplo do que vai acontecer. Você vê o nível de popularidade que ele começou a adquirir, aí deixou de ser o Sargentelli da rádio, do samba, o sambista, para ser o Sargentelli. Tu viu as perguntas do Sargentelli ontem? Tu viu o que aconteceu no programa? Olha o que ele vai fazer num belo dia. Eu me lembro, esse dia marcou, porque ele depois foi ameaçado. Minha mãe falava assim, sai desse troço, larga esse negócio, volta para Ultragás. Não, larga esse programa, vai fazer programa de samba, vai falar de esporte, mas não mete o pau no Botafogo, pelo amor de Deus.
Porque ele é ameaçado, vou dizer por quê. Mas nessa época não dava nem para falar mal do Botafogo. Não dava. Não dava, não. Não dava. Início de... Não, já chega lá. 1957, 5-2, 6-2, não foi no Fluminense? Não, Paulo Valentim. Vamos voltar para cá. Segue aí. Deixa quieto. Ele pergunta, e no final a pergunta que não estava combinada. Deputado, sim. É verdade que a sua residência foi assaltada essa semana? A música. Aí o deputado olhou para ele. Aí olhou, não entendeu nada, está ao vivo. Mas não estou entendendo. Aí ele enfatizava. Peraí, o senhor não está entendendo? Eu vou repetir a pergunta. Deputado, é verdade que a sua residência foi assaltada essa semana? Aí ele, sim, mas eu não estou entendendo o porquê dessa pergunta. Realmente eu tive esse infortúnio, mas o que isso tem a ver? Calma, deputado, calma, eu vou explicar o que tem a ver. Eu quero saber o seguinte, o programa vai acabar. O que o senhor acha do chavão popular que diz que ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão? Não, subi a música. O deputado levantou da cadeira. Eu não vim aqui para ser ofendido. Vocês estão pensando que eu sou o quê? Ao vivo. Câmera, fechava no deputado. Meu pai em off. Levantou da cadeira. A produção, calma. Não, calma, deputado. Meu pai, calma, deputado. Não é isso. É uma pergunta. Não, isso não se faz. Olha, uma confusão no estúdio e acabava o programa ali. Bem sensacionalista. Sim. Qual era o comentário no dia seguinte, na cidade? Tu viu o Sargentelli, o que fez com o deputado e tal? Não vou falar nome que não cabe. Rapaz, quase apanhou. Era o que eles queriam. Então, claro. Na semana seguinte, estava lá o Sargentelli entrevistando. Então, era a Voz do Trovão, né, o Homem em Off. Depois, outros programas, não só na TV Rio. Aí ele sai da TV Rio e é criada a TV Excelsior. TV Excelsior, TV Rio, Canal 6, Tupi na Urca. TV Rio, Canal 13, Copacabana. Posto 6. E é criada a TV Excelsior, Canal 2, em Ipanema, na Visconde de Pirajá. Estúdios na Visconde de Pirajá. Meu pai é levado, é contratado, e isso era normal, né? Passa de uma televisão para outra e tal. Nada de Globo, né? A Globo vai vir mais tarde. Os 100 anos de Globo comemorados é mais tarde. E ele é contratado pela... A gente está com tempo? Como é que está com tempo, Gabriel? A gente já tem 42 minutos já. Temos 42 minutos de podcast. Hoje a gente vai cravar 1 hora certinho, né? Porque outra vez a gente começou atrasado e esticou. Hoje vamos tentar ficar... Vamos? Bom, ele é contratado pela TV Excelsior, Canal 2, para fazer programa. Tinha o Pingo nos Is, sempre na mesma linha. Advogado do Diabo. Quem é dessa geração, o pessoal que está assistindo a gente depois dos 60, né? E coloca então aí nos comentários se você... E essa foto aí, é de qual... Já em qual época? Bom, isso aí já tem um couro ali atrás, tá vendo? Então mais na frente, né? Isso aí tá um pouquinho na frente, porque é o seguinte, ele depois dessa fase de programa de entrevista, ele volta a ser lembrado como sambista e começa a ser chamado para musicais, entendeu? Então faz algumas apresentações, faz alguns programas, algumas aparições, mas nunca o programa dele. Só para você ter uma ideia, eu vou adiantar um pouquinho o tempo. Ele foi contratado pela Globo e está na mídia, quem quiser ver no YouTube, Sim. Globo de Ouro. Tem até uma foto... do Globo de Ouro? Do Globo de Ouro, que ele está ao lado de Alcione e Bete Carvalho e Roberto Ribeiro, no início de carreira, se não me engano. Ele apresentando o Globo de Ouro. Se não der para mostrar agora, tudo bem, a gente mostra daqui a pouco. Ele... é a foto aí. Sargentelli, Bete Carvalho, Alcione, Roberto Ribeiro, início de carreira. E nesse programa... Novinha, Bete Carvalho, esse programa novinha. Tem Jair Rodrigues, tem Benito de Paula, tem Clara Nunes, tem João Nogueira. É uma festa. Bom, mas isso aí já é mais pra frente. E aí, curtiu esse episódio? Muita história boa, né? Então, eu já vou deixar aqui pra você a convidada do próximo episódio, que vai ser Núbia Cozzolino, dia 28 de agosto, aqui no podcast Estúdio de Olho, no nosso estúdio, ao vivo. A gente vai estar recebendo a ex-prefeita de Magé. Então, lá no nosso Instagram, agora já tem um post para você colocar lá as perguntas pra gente selecionar e trazer para ela. As melhores perguntas vão ser trazidas aqui no dia 28, então deixa na tua agenda. Se você curtiu esse episódio, se assistiu aqui até agora, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para não perder os próximos episódios. Espero você. Valeu!